Boa noite, companheiros e companheiras. Eu estou fazendo um vídeo um pouquinho mais tarde hoje, porque agora estou sozinho e estava trabalhando. Então, fazendo algumas pinturas e deixei para fazer esse vídeo um pouquinho mais tarde. Certamente vocês já devem ter visto na mídia o que eu vou falar. E já escutaram as expressões. Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. E a outra, alguém se referir a um terceiro, não é? O chamando de favelado. Nada desmerece a favela. A favela é um lugar que, para se morar, é como qualquer outro. A diferença é só o poder aquisitivo, certo? Mas, então, por que eu estou falando isso? Vocês certamente já viram aí na mídia, né, porque saiu em tudo que é canal, cinema e sei lá mais onde, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno, né, gastando o que tem e o que não tem, com carnes sofisticadíssimas, comendo com pó de ouro. Pois bem, que ele coma qualquer tipo de carne, a mais cara, tipo a que o Mandrião comeu, que um bife valia R$ 1.000 e tantos, tipo aquele bife, né? Deve ser um bife de ouro realmente. O do Mandrião não foi regado a ouro, já valia isso, imagina do Ronaldo Fenômeno. E o padre Júlio Lancelotti, que você já deve ter escutado falar, é um profundo lutador da causa, pró-causa dos mais desvalidos, dos mais pobres. E ele fez um pequeno comentário, sem a mínima maldade, e pelo prontuário do padre se pode notar a sua reputação. Então ele fez um comentário dizendo que, claro, ele poderia comer, né, junto com os outros jogadores que ele convidou, todo tipo de carne, qualquer coisa, até mais cara, mas haveria necessidade da publicação nas mais diferentes mídias para que toda a pobreza miserável do Brasil, nós temos 33 milhões na miséria, por esse desgoverno que sai dia 31 de dezembro. Então, o padre fez esse comentário ingênuo, inocente, visando a causa dos mais pobres. Mas, em seguida, o ex-jogador, Ronaldo, respondeu com a seguinte resposta: na verdade, eu aqui estou até incentivando. Agora eu te pergunto a vocês, incentivando o quê? Daí as expressões, quando eu falei no começo do vídeo, né, quem nunca comeu melado quando se lambuza, e, favelado, não estou desmerecendo ninguém ao chamar, ou ninguém está desmerecendo ninguém ao chamá-lo de favelado. Não está desmerecendo, claro, na verdade está desmerecendo a esse cidadão. Eu vou voltar um pouquinho atrás, não está desmerecendo a favela. Não. É simplesmente o que eu acredito também que não seja de muito bom tom, mas é o que se vê falar no dia a dia. Isso é corriqueiro. Mas, de qualquer forma, eu parei para pensar um pouco e pude observar que todos nós, uns com muito, outros com mais ou menos, outros com bem pouco, nós temos um pouco desse Ronaldo Fenômeno, não é? Porque você, comum e corrente, eu não tenho Facebook, eu não gosto, eu não tenho Instagram, não gosto nada disso. Eu acho isso aí, eu acho muito interessante realmente, mas o que se vê ali
80% é pura baboseira. Uma pessoa tira uma foto do rosto e a publica de 30, 40 posições diferentes, a mesma pessoa. Aí publica um relógio que comprou, ou então o carro que ele comprou. E com que intenção? Então, a diferença é só o valor desse jantar milionário, né? Porque custou muito caro esse jantar desse Ronaldo Fenômeno. Mas é assim, assim realmente é a vida. E o povo não aprende. E o povo tende a ir piorando a cada dia. Porque isso faz o capital. O capital faz com que as pessoas se deteriorem. E quanto mais aumenta o poder aquisitivo da pessoa, a parte do poder de compra, o materialismo, mais se reduz o sentimento. Isso é líquido e certo. É assim. Vejam bem, hoje em dia, vocês se recordam, há 30, 20, 30, 40 anos atrás, quando se fazia greve no ABC Paulista, né, uma greve, as montadoras ficavam loucas, porque eu paralisar, imagina, uma produção de não sei quantos mil veículos em tantos dias. Hoje você vê que praticamente já não há essas paralisações. E mesmo que houvesse, elas não estariam preocupadas com nada disso. Porque antes você existia uma coisa muito distinta da atual. Antes você tinha, na verdade, o produto produzido, né? Você produzia um determinado produto e esse produto era vendido no mercado. Daí viria-se o lucro e a retirada do pagamento de todo esse gasto e o pagamento também dessa mão de obra. Hoje em dia já isso não acontece. Por quê? Porque ao se produzir pouco, boa parte do dinheiro desse capital não passa por nenhuma instrumentação física, como se pode dizer, porque ele já vem, sabe, é papel trocado em papel. Então, olha, o dólar está muito barato, eu vou comprar milhões de dólares. Quer dizer, esse dinheiro todo que seria investido numa produção, pagamento de mais funcionários, horas extras, isso a tendência é decair mais e mais e mais. E o pouco que tem, as máquinas vão fazendo. Assim mesmo, estou falando no caso da indústria, assim mesmo é o agronegócio. Não é? O que mais suportou o bandido que ainda desgoverna o Brasil. Porque ele agora só faz chorar. O chorão. Ele devia esperar para chorar na cadeia, né? Porque está tão próximo de ir para a cadeia. E, então, isso é o que acontece. O agronegócio, a mesma coisa. Tem-se capital, se planta, antes de se plantar, já se vendeu essa safra e depois paga-se aos poucos empregados que manipulam um maquinário sofisticadíssimo e então depois é que se recebe esse dinheiro. E vocês vão ver o seguinte, o que acontece com isso? Quando os grandes do agronegócio, eles se queixam, a produção caiu por problemas climáticos e tal, mas eles não largam o ramo, eles não deixam. Por quê? Porque paralelamente está o capital de papel, o capital virtual.
o capital que ele, desculpe aqui o telefone escorregou um pouquinho, o capital que ele colocou na bolsa, no dólar, em compra da dívida do tesouro e todo esse tipo de coisa. Então, não se rendendo lá, ele não fica nem preocupado, nem um pouco preocupado, porque ele tem garantido bastante mais na papelada financeira, na papelada virtual. Agora, o pobre não faz isso, o pobre não tem condição. O pobre, se não trabalha, não come. Então, a passo, nós estamos caminhando para uma situação que eu não sei onde vai parar. Claro, eu não vou ver isso, talvez o meu filho tampouco veja, mas isso vai acontecer. Nós estamos caminhando para uma fase tão abstrata e tão monótona, que o prazer da vida ele vai deixar praticamente de existir. Você já pode observar isso dentro de casa. Hoje em cada quarto tem uma televisão, qualquer casa, mais simples que seja. Não vou dizer todas, mas a maioria, uma boa maioria, tem uma televisão. Um filho se tranca num quarto, o outro no outro quarto com o computador, a mãe também no Zap Zap, né? No Zap Zap, vamos falar assim essa linguagem, no Zap Zap, e o pai também, vendo o jogo, assistindo o jogo, ou assistindo sei lá o quê, também no outro celular. Então, olha só a desagregação da família. Isso vem acontecendo, e é o que vem acontecendo no mercado. Esse mercado que tanto se fala, não é? Que Lula não cuspiu com muita força. Não, aí, olha só, caiu o mercado. Não, Lula agora fez uma ginástica, está todo vigor. Sobe o mercado, sobe a bolsa, né? Cai o dólar. Assim é. Então, essa vida fantasiosa, ela é miserável. Eu não sei como explicar mais isso, mas ela é miserável. Eu, lamentavelmente, tenho que fazer parte dela, porque eu vivo nela, mas eu reluto até o último momento para que eu não me transforme nessa coisa, porque isso já é uma coisa, eu estou deixando de ser ser humano, entendeu? Então é o que acontece. Mas a conversa, hoje não foi para falar nada de economia, não é? E eu estava falando simplesmente da papelada, e papelada virtual, mas foi mais para falar o descaso desse ex-jogador, não é? Que agora é o aparente líder lá do Cruzeiro, né? E eu não sei onde vamos chegar. A maior pura inocência do padre. Eu não estou defendendo o padre, não. Eu estou falando o que eu mesmo falaria, entendeu? Mas esse elemento, me refiro ao ex-jogador, já não é a primeira vez que faz isso. Lula, há anos atrás, ao comentar que ele estava um pouquinho gordinho, um pouquinho sobrepeso, ele respondeu: mas eu não falo nada dele quando ele toma cachaça. Desrespeituoso a um presidente da República. E Lula, quando falou, não falou nesse sentido. Mas volto à expressão que vocês vão entender bem. Já estão entendendo. Volto à expressão. Favelado, não estou chamando a esse elemento de favelado, não. E nem tampouco desmereço a favela, porque nasci debaixo de uma. Eu nasci debaixo do Morro da Favela, no Rio de Janeiro.
Então eu não posso cuspir no prato que comi. Entendeu? Agora, esse pessoal, ele se esquece que foi pobre, vendo tanta gente na miséria e ele comendo com um pozinho de ouro as carnes. Poderia comer até com um pozinho de diamante, mas precisaria publicar tudo isso. Mas assim mesmo é o ser humano, miserável. Bem, boa noite para vocês.